Vamos então dar início a esta 13ª aula teórica de biomecânica. A tensão é a força por unidade de superfície. Portanto, se tivermos uma superfície dentro do meio ou como fronteira do meio e um certo ponto P, então define-se a tensão nesse ponto e numa dada direção N como sendo a força nessa superfície, e eu estou a considerar uma superfície elementar, a dividir pelo valor dessa superfície. O que é curioso é o seguinte: se nós tivermos o mesmo ponto, o ponto P pode ser o mesmo, mas outra superfície a passar por esse ponto, então a tensão nesse ponto já é diferente. Quer isto dizer que a tensão é uma função não só da posição, de x, y e de z, mas também, naturalmente, é função da normal a essa superfície. Estes T's têm componentes que podem ser os T's segundo as direções x, y, segundo os eixos x1, x2 e x3, têm componentes que fazem parte, que definem um tensor, o chamado tensor das tensões. Os elementos do tensor das tensões, portanto, sigma, E e J, é uma matriz sigma 1, etc. Sigma 3, 3, portanto, é uma matriz com 9 elementos e cada um desses elementos é definido desta maneira. É a tensão segundo a direção I escalada é J. Assim sendo, esta tensão segundo uma direção qualquer N, que pode ser expressa como vimos, através destas tensões segundo as direções dos eixos coordenados e as componentes nesses eixos da normal N, pode então essa tensão ser escrita nesta forma ou numa notação matricial P igual a sigma vezes N é a mesma coisa. Portanto, aqui é a notação indicial e esta é a notação. Nesta 13ª aula, o que nós vamos ver é o significado destas componentes sigma e J e como é que elas nos podem levar à força por unidade de volume numa dada porção de matéria. Temos aqui um cubo que é um elemento de matéria infinitesimal. Este é o eixo do x, então esta distância daqui até aqui é dx1. Este é o eixo dos z's, o eixo x3, o eixo 3, então esta distância na vertical é dx3. E, finalmente, se este for o eixo dos y's, então este é o eixo dos y's, então esta distância daqui até aqui, daqui até aqui, este é o eixo dos y, então esta distância daqui até aqui é dx2. Isto é então um paralelepípedo, melhor dizendo, em vez de dizer um cubo, porque dx1, dx2 e dx3 podem ter uma dimensão diferente umas das outras. Ora bem, nós vamos designar as faces deste paralelepípedo da seguinte forma. Esta é a face 1. A face 1 porque ela é perpendicular ao eixo do x. Eixo do x, face 1. E também deste lado, oposto, temos a face 1, vou-lhe chamar face 1'. Da mesma forma, se este for o eixo dos y, então esta é a face 2 e deste lado a face 2'. Finalmente, este é o eixo dos d's, então esta face é a face 3 e por baixo é a face 3'. Sobre cada uma destas faces atua uma força de superfície, que pode ser, por exemplo, assim, e esta força de superfície, a dividir por esta área, é uma tensão. A tensão é esta. E esta tensão tem componentes normal à face e depois duas componentes tangenciais à face, segundo os eixos coordenados. Então vamos ver o que se passa na face 1. Na face 1 temos
esta tensão normal, que eu designo por sigma 1, agora a tensão na face 1, segunda direção y, eu vou chamar sigma 2, e finalmente, segundo a direção z, eu vou chamar sigma 3. Bom, e o mesmo se passa para todas as faces do cubo, a de cima e a de baixo também. Olha, a de baixo perdeu a tensão normal. Devia aqui ter um sigma 3,3 naturalmente. No cubo estão representadas estas tensões sigma de que eu tenho estado a falar. Está bem? Portanto, se este for o eixo 1 para cá, então esta é a face 1, e nesta face 1 há o sigma 1, sigma 2, sigma 3, na face oposta há exatamente o mesmo. Aqui temos, esta será a face 2, porque este é o eixo x2, o eixo x3, portanto esta face aqui vertical é a face onde existem as tensões sigma 3,3, sigma 3,1, sigma 3,2, e agora vamos ver exatamente este mesmo paralelepípedo, que tem os eixos orientados de forma diferente ao anterior. Aqui temos o eixo do x, o eixo dos y para cima e o eixo dos z's. As arestas deste paralelepípedo são dx1, segundo o eixo do x, dx2, segundo o eixo dos y, e dx3, segundo o eixo dos z's. Bem, nós queremos saber qual é a força que o meio exterior exerce neste elemento de matéria. Para isso, vamos começar por considerar duas faces, as faces 1, esta face onde se exerce a tensão normal sigma 1 na posição x1 mais dx1 e na outra face a tensão sigma 1 agora na posição x1. Pois bem, a força que se exerce segundo o eixo do x, segundo o eixo x1, nestas duas faces, está aqui indicada, é sigma 1 de x1 mais dx1, a tensão nesta face, vezes a área da face, que é dx2, dx3, menos, agora, a força segundo o eixo do x nesta outra face, que é sigma 1 de x1, dx2, dx3, e se dividirmos e multiplicarmos ambos esta equação, o segundo membro desta equação, por dx1, ficamos com dx1, dx2, dx3. Ou seja, ficamos com um elemento deste volume. E o sigma 1, x1 mais dx1, menos sigma 1 de x1, a dividir por dx1, mais não é do que a derivada de sigma 1 segundo dx1. Bom, o que acabamos de encontrar foi a força, segundo a direção x1, na face que está sombreada aqui nesta figura. Mas nós agora podemos procurar também as forças, ou melhor, as componentes das forças, ainda na direção x1, sobre as outras faces. Sobre a face de cima e a face de baixo, há de haver também uma força de tensão segundo a direção do eixo x1, e sobre as faces que são perpendiculares a x3, há de haver também forças que são forças tangenciais a essa face na direção x1. Nas outras faces, temos então a df1 na face 2, que é sigma 2,1 x2 mais dx2, dx1, dx3, menos, agora na face oposta perpendicular a x2, que é sigma 2,1 x2, dx1, dx3, e, portanto, se multiplicarmos e dividirmos de novo agora por dx2, encontramos a derivada de sigma 2,1 em ordem a x2 vezes o elemento de volume. Para as faces perpendiculares a x3, e aplicando exatamente o mesmo argumento, encontramos esta expressão. Se agora somarmos as três contribuições, ou seja, sobre as faces 1, 2 e 3, só das componentes segundo o eixo x1. Então, o que obtemos é a soma
da derivada de sigma1 em ordem a x1, mais a derivada de sigma2,1 em ordem a x2, mais a derivada de sigma3,1 em ordem a x3, ou seja, podemos escrever este somatório. Mas atenção, isto foi só para a componente x das forças que se exercem sobre a matéria que está encerrada segundo neste paralelepípedo. Foi só as forças segundo o eixo x1. Mas o mesmo se diz, é repetir exatamente o mesmo procedimento para as forças segundo o eixo dos y e para as forças segundo o eixo dos z's. Então, o que temos é, para segundo a direção 2, x2, temos uma derivada semelhante à anterior, só que agora, em vez de termos sigma e 1, temos sigma e 2. E para a direção 3, temos as derivadas de sigma e 3. Ou seja, a componente numa direção j da força por unidade de volume, mais não é do que a soma das derivadas do tensor das tensões em ordem a todas as componentes, como está aqui indicado. Se nos lembrarmos agora que o sigma ij é, por definição, o T de EI escalar EJ, pois nós podemos ver aqui as componentes do vetor de tensão e, portanto, escrever esta mesma expressão numa notação vetorial como sendo a força por unidade de volume que se exerce no elemento de matéria com a forma de um paralelepípedo elementar é a derivada da tensão que está aqui representada. Vamos agora ver as condições de equilíbrio local, isto é, quais são as condições para que este elemento de matéria se mantenha estável no interior de um material. Reparem, o material está sujeito, o objeto está sujeito a forças externas, essas forças causam tensões no seu interior, como já vimos, e agora o que queremos saber é qual é a condição de equilíbrio estático. Atenção, nós queremos sempre que os materiais estejam em equilíbrio estático. Seja, por exemplo, uma prótese no corpo humano, seja, por exemplo, a estrutura de uma ponte. Nós temos que considerar sempre a situação de equilíbrio estático. Então, vamos considerar um dado meio material em equilíbrio estático, seja o volume do paralelepípedo no seio desse meio, temos vindo a considerar, e agora, sobre esse volume, atuam as forças de tensão, que já vimos anteriormente serem tais que as forças por unidade de volume são descritas por esta expressão, em termos vetoriais, em termos escalares, ou em termos das componentes escalares por esta expressão, e agora temos ainda de considerar as forças que não são de superfície, as forças que têm origem no próprio volume, como, por exemplo, a força da gravidade, o peso do elemento de volume, ou outro tipo de forças que possam existir. Se, por exemplo, o material tiver carga elétrica, então essa carga elétrica, sob a ação de um campo elétrico, fica sujeita a uma força, e essa força tem origem no volume, e, portanto, temos de considerar essas forças também. Nós vamos designar as forças volúmicas que atuam por unidade de massa, ou seja, este F não é exatamente uma força, é uma força por unidade de massa. E seja ρ a densidade do material. Então, a condição de equilíbrio é que todas as forças é um ponto resultante nula das forças que atuam sobre dV. E quais são essas forças? São as forças de tensão e são as forças de volume. Ora bem, esta quantidade multiplicada por dV é uma força e esta força tem que ser nula. E claro, como dV é arbitrário, isto que aqui está tem que dar zero. Vamos ver aqui bem as dimensões. As dimensões de sigma e J são Newton por metro quadrado.
Então, se dividimos Newton por metro quadrado, se dividimos por metro, que é a dimensão de dx, ficamos com Newton por metro cúbico. Multiplicando por dV, a dimensão de dV é metro cúbico, ficamos com Newton. Ou seja, esta quantidade d sigma ij dxj vezes dV tem a dimensão de uma força. Esta que aqui está é ρ vezes F, só que a dimensão de F é Newton por quilograma. A dimensão de F é Newton por quilograma, porque é uma força por unidade de massa. Então, se multiplicarmos Newton por quilograma por ρ, que é quilograma por metro cúbico, então ficamos com a dimensão desta quantidade, passa a ser do produto de ρ por F, é então Newton por metro cúbico. Claro que se multiplicarmos Newton por metro cúbico, ficamos de novo com Newton, ou seja, a primeira parcela multiplicar por dV é Newton, a segunda parcela multiplicar por dV é Newton. Ou seja, como dV é qualquer, podemos concluir que a condição de equilíbrio local é que as forças de tensão que são estas, mais todas as outras forças com origem no volume, descritas por esta expressão, em que eu noto que o F é uma força por unidade de massa, então a soma destas duas forças tem que ser zero. Mas esta não é condição suficiente, é condição necessária, mas não é condição suficiente para que haja equilíbrio deste elemento de matéria, deste paralelepípedo, no seio do meio contínuo. É preciso também impor que o momento resultante das forças aplicadas seja nulo. E então temos que ter em conta a contribuição não só das tensões que estão representadas nesta figura, mas também das forças de volume, como a força gravítica. Vamos, relativamente às forças de tensão, vamos ver primeiro, vamos considerar as forças de tensão que causam momento segundo a direção 3, segundo x3. Essas forças são as forças que estão aplicadas na face B. Ora, a força que está aplicada na face B, que causa momento segundo a direção 3, é a força FB, que é sigma 2,1 vezes a área, esta área, e esta área é dx3 vezes dx1. Mas, da mesma maneira que existe aqui esta tensão tangencial, também existe na outra face esta tensão tangencial, de tal forma que estas duas tensões multiplicadas pela área formam um binário. E qual é o momento desse binário? O momento desse binário é, se eu considerar este ponto como origem, o momento deste binário é esta distância vezes esta força FB. Ou seja, é sigma 2,1 vezes dx1 dx3 a multiplicar por dx2, que é esta altura. Eu pus aqui o sinal menos porque isto está a fazer rodar segundo o eixo dos z's para ali. Já o que está azul faz rodar em sentido contrário. E o que está azul é o sigma, a força sobre esta face A, que é sigma 1,2 vezes a área da face. A área da face é dx3 a multiplicar por dx2. E o braço desta força FA é dx1. Se nós considerarmos um momento em relação a este ponto, depois ficamos com sigma 1,2 dx2 dx3 vezes o braço dessa força, que é dx1. Ou seja, ficamos com dx1, dx2, dx3 e depois sigma 1,2 menos sigma 2,1. Este é o momento segundo a direção 3. E o mesmo se passa segundo a direção 1 ou segundo a direção 2. Repetindo exatamente a mesma argumentação, concluímos que os momentos segundo 1 e os momentos segundo 2 são momentos dados por esta expressão. Então, repetindo,
Segundo a direção 3, o momento é σ2 menos σ2, a multiplicar pelo elemento de volume. Segundo 1, σ2,3 menos σ3,2, a multiplicar pelo mesmo elemento de volume. Segundo a direção 2, σ3,1 menos σ1,3, a multiplicar pelo elemento de volume. Ora bem, mas não chega termos só as forças de tensão. É preciso ter também a contribuição das forças de volume, como, por exemplo, a força gravítica ou uma força elétrica, que eu há pouco referi, isto é, forças que têm origem no volume. Ora bem, o que acontece é que essas forças que têm origem no volume causam um momento que é do tipo força, que é dada por ρ vezes F, atenção, este F é a força por unidade de massa. Portanto, ρ vezes F é uma força por unidade de volume. A multiplicar por dx1, dx2, dx3 é uma força, mas para obtermos um momento ainda temos que multiplicar pelo braço dessa força. Ora, o braço dessa força é dl, que é da ordem de dxi. Ou seja, para os momentos das forças de volume, temos sempre produtos de 1 infinitésimo, 2 infinitésimos, 3 infinitésimos, 4 infinitésimos. Ou seja, temos que os momentos das forças de volume são muitíssimo menores, porque eles dependem de 4 infinitésimos multiplicados relativamente ao momento das forças de tensão, para os quais só contribuem 3 infinitésimos, como vimos no slide anterior. dx1, dx2, dx3, dx1, dx2, dx3, dx1, dx2, dx3, e agora vemos que não é só dx1, dx2, dx3. É esse vezes um infinitésimo dl. Isto quer dizer que os comprimentos dxi ou dl são, sendo tão pequenos, o momento das forças volúmicas é uma ordem, digamos, inferior ao momento das forças de tensão e, por isso, esses momentos podem ser desprezados. Então, se o momento total sobre este elemento de matéria tem de ser zero, então os momentos das forças de volume são zero porque são muito pequenos comparado com o momento das forças de tensão. E os momentos das forças de tensão têm de ser zero ao longo de cada componente. Vamos voltar ao slide anterior e ver qual é o resultado de impormos M1 igual a zero, M2 igual a zero, M3 igual a zero, como condição de equilíbrio estático. Pois bem, o resultado é que então o σ2 tem que ser igual ao σ2,1, quer dizer que esta tensão aqui para cima tem que ser igual a esta tensão aqui para o lado. Ou, dito agora de uma maneira mais matemática, isto significa que o tensor das tensões é um tensor simétrico. Então, repetindo um pouco o que vimos até agora. Na primeira parte, vimos qual era a condição de equilíbrio local para as forças todas que atuam num elemento de volume. Agora, vimos que a condição de equilíbrio dos momentos leva a concluir que o tensor das tensões é um tensor simétrico. Vamos ver quais são as condições de fronteira que têm que ser observadas. Isto quer dizer que os materiais têm superfícies e sobre essas superfícies podem atuar forças exteriores. Podem atuar ou não forças exteriores e o resultado dessas forças é haver tensões no interior do material. Por isso, aqui se diz que as forças de tensão num dado material são, de um modo geral, resultantes do efeito das forças exteriores sobre a sua superfície. Se nós designarmos por P a força exterior por unidade de área sobre uma dada superfície, como aqui está, tenho um material aqui dentro, interior, ali o exterior, e há uma força, neste caso é uma força que está a puxar o material para fora, está aplicada aqui a esta superfície infinitesimal do material e, portanto, esta força externa é uma força P vezes ds, porque P é a força por unidade de área. Por outro lado,
nesta superfície atuam também forças de tensão. Só que eu agora estou interessado nas forças de tensão segundo esta direção, e esta direção é a contrária àquela que normalmente nós consideramos. Nós consideramos aqui o versor N a apontar para fora, e agora esta direção aqui é menos N, ou seja, as forças de tensão que atuam nesta superfície de separação do meio interior e do meio exterior são as tensões T de menos N. Mas sabemos, vimos numa das aulas anteriores, que pelo princípio da igualdade de ação-reação, o T de menos N é igual a menos o T de N. O que quer significar que, passando este termo para o outro lado, ficamos com esta expressão, e esta expressão é obtida porque este ds é qualquer. Como ele é qualquer, então o que temos de garantir é que a força por unidade de área aplicada numa superfície externa é igual à tensão nessa superfície, segundo a direção normal ao ponto em que estamos a considerar. Claro que se pusermos as componentes, se considerarmos as componentes cartesianas, o que nós temos é aqui PI igual a TI, mas sabemos que o TI de N é dado por esta expressão, onde entram não só os elementos do tensor das tensões, já sabemos ser um tensor simétrico, como também as componentes da normal, segundo cada um dos eixos coordenados. Agora, portanto, esta é a expressão anterior, que escrevemos anteriormente. No caso de não haver forças externas, por exemplo, posso ter um cilindro colocado na vertical e sobre ele exercer uma força vertical, sobre a parte de cima. Então, na parte lateral do cilindro não está a ser exercida qualquer força. Portanto, o P aí é zero. Sempre que na superfície o P seja zero, então as condições de equilíbrio, as condições de fronteira que garantem o equilíbrio, são dadas simplesmente por esta igualdade. E pode ainda acontecer que nós tenhamos um material, ou melhor, um objeto com dois tipos de materiais e haja uma superfície de separação entre eles. Pois em cada ponto dessa superfície de separação dos materiais 1 e dos materiais 2, o que nós temos é que o que se passa de um lado tem que ser igual ao que se passa do outro lado, quer dizer que um material atua como exterior ao outro e vice-versa. Isto que aqui está, ao fim e ao cabo, desempenha o papel deste PI nesta equação de cima e vice-versa, naturalmente. Para terminar esta aula, nós definimos o tensor das tensões relativo a um qualquer sistema de eixos. O x, y e z é um sistema de eixos que nós, à partida, escolhemos, onde identificamos a posição do objeto, mas obtido o tensor das tensões, ou seja, obtidas as componentes do tensor das tensões, nós podemos perguntar se não é possível encontrar uma orientação tal que as tensões sejam simplesmente normais. Se nós partimos de um sistema de eixos x1, x2, x3 e nesse sistema de eixos as tensões num elemento de matéria com a forma de um paralelepípedo são estas que estão aqui representadas, ou seja, à partida há 9 elementos, 9 não, porque estes dois são iguais, tal como o sigma 1,3 é igual ao sigma 3,1, tal como o sigma 2,3 é igual ao sigma 3,2.
portanto, os elementos independentes são efetivamente 6. Se nós diagonalizarmos este tensor, do ponto de vista matemático, o que encontramos é uma matriz cujas entradas são só os elementos diagonais e são os valores próprios. Ora, do ponto de vista físico, isto significa que este elemento de matéria, este paralelepípedo, está inicialmente numa certa posição, foi rodado de tal maneira que nos novos referenciais que acompanham este paralelepípedo, estes elementos diagonais nesta matriz, os elementos diagonais nesta matriz, vão variando, até que a certa altura ficam zero. Quando é que ficam zero? Ficam zero quando encontramos as chamadas direções principais. E quando encontramos estes valores, que são então designados por tensões principais. As tensões principais são, por natureza, perpendiculares às faces onde elas se estão a exercer. Quer dizer que quando temos o paralelepípedo orientado segundo as direções principais, tal como está aqui representado nesta figura da direita, então as tensões que se exercem em cada uma das faces deste paralelepípedo são sempre normais, porque não existem estes elementos que correspondem às tensões tangenciais. Nós, de resto, já tínhamos dado uma interpretação para estes elementos. O que é o sigma 1,2? O sigma 1,2 é a tensão na face perpendicular a 1, segundo a direção 2. O que é o sigma 3,2? O sigma 3,2 é a tensão na face perpendicular a 3, na direção 2. E assim sucessivamente. Portanto, diagonalizar esta matriz, neste caso concreto, significa encontrar a orientação do objeto de tal forma a que as tensões sobre as faces perpendiculares aos novos eixos que se encontraram por diagonalização, essas tensões sejam simplesmente normais. Chamam-se essas tensões as tensões principais.